Imperialismo e neocolonialismo, século XIX, início do século XX. Outro tópico da nossa recuperação da base, tá? Não é nem do Camil nem do K1. O imperialismo ele é fruto de uma nova fase do capitalismo, onde você vai ter um número cada vez menor de empresas, porque essas empresas elas tendem a se aglomerar e a formar grandes corporações que tentam monopolizar setores do mercado, e essas grandes corporações agora não são mais somente capital produtivo, mas capital especulativo que vem dos bancos. Então, você tem o capitalismo em alguns lugares, Estados Unidos, Reino Unido, a Prússia, depois a Alemanha, avançando, e há uma carência de mão de obra, mercados consumidores e áreas para investimento de capitais. Capital parado, dinheiro parado não gera mais dinheiro. Daí, imperialismo é o conjunto de políticas com o objetivo de promover a expansão territorial, econômica e ou cultural de um país sobre outros. A gente tem que pensar, essa nova fase do capitalismo empurra as nações do mundo da época e as suas respectivas burguesias a competirem entre si por novos territórios. Por conta disso, nós vamos ter o chamado neocolonialismo. Vamos lá. Se a gente vai diferenciar o antigo colonialismo do novo, nós temos colonialismo inicial, século XV ao século XVIII, o novo colonialismo, século XIX até a Segunda Guerra Mundial. O primeiro colonialismo, América, e o segundo, África, Ásia e Oceania. Tá? A América vai se tornar independente no século XIX. Então, assim, não é ela que está sendo alvo dessa expansão. Não que nações capitalistas como o Reino Unido, França, Estados Unidos, não tenham garantido fatias do mercado do continente americano. Não é nada disso, mas não há mais, em larga medida, colônias como havia antes. A fase do capitalismo, do colonialismo, é o mercantilismo, então, pesada intervenção do Estado na economia, e aí eu vou para baixo, né? Porque quem patrocina é o Estado e a burguesia comercial. Os dois se beneficiam, mas o objetivo das medidas mercantilistas é sempre enriquecer o Estado. A nova fase no caso do neocolonialismo, nós vamos ter em que fase do capitalismo estamos? Capitalismo financeiro, monopolista, industrial. Então, nós temos a indústria avançando, mas também o setor financeiro, o setor de bancos participando ativamente. Daí, quem é que comanda esse processo? As burguesias financeiras e industriais, não mais as burguesias comerciais, e os diversos estados que, movidos aí por ideais, né, nacionalistas e de expansão do seu território, etc., vão se engajar nesse processo. Objetivos econômicos do colonialismo: encontrar ouro, prata e os produtos tropicais. Tudo voltado para o mercado externo. Objetivo do neocolonialismo: mercado consumidor, matéria-prima. E agora a gente vai ter, por exemplo, coisas como o petróleo se tornando importantes, e o controle de territórios para que se reinvista capitais. Mão de obra no colonialismo: escravizada, africana ou nativa. E como é a mão de obra no neocolonialismo? Você tem a mão de obra local, que é muito abundante, dos nativos locais, alguns trabalhando em regimes que a gente diria isso é escravidão, mas o termo escravidão não é usado, né? E europeus e asiáticos, no caso japoneses, que muitas vezes vão ser estimulados a migrar para essas colônias, formando uma classe dominante local ou um grupo populacional que seja expressivo e que depois vai dificultar a descolonização, como vocês vão ver no terceiro ano. E a justificativa ideológica, né, para o colonialismo: a expansão da fé cristã, católica em especial, e do neocolonialismo é a missão de civilizar, espalhar o progresso por regiões que se encontram na escuridão. Fazer missões, expandir a fé cristã ainda continua sendo um objetivo, mas os objetivos principais, né, a justificativa principal, desculpe, é essa justificativa de cunho científico da época. Vamos lá. Colônia. Colônia é território governado diretamente por uma potência. Protetorado. Protetorado tem governo próprio, mas esse governo não manda praticamente nada. Exemplo de Cuba, a relação de Cuba com os Estados Unidos. Esfera de influência. Não é
protetorado, não é colônia, mas está debaixo, né, de uma série de exigências de alguma potência, tá? Que tem privilégios no comércio ou em algum aspecto aí ligado à economia e à política dessas regiões. E imperialismo econômico, que eu disse para vocês que eu não consigo ver muita diferença, disse na sala, entre esfera de influência e imperialismo econômico, mas aqui eles estão principalmente enfatizando que a ação de controle não é feita por um Estado, mas por uma companhia, por uma empresa. Só que a companhia-empresa, ela tem um país de origem, muitas vezes prejudicar os seus interesses acaba atraindo a atenção desse país de origem, como os Estados Unidos em relação à América Central ou Havaí. Muito bem. O que foi a partilha da África? Nós tivemos uma reunião convocada por Bismarck, o da unificação alemã, vários países europeus, mais o Império Otomano, mais os Estados Unidos. Eles vão decidir que o continente africano ele pode e deve ser ocupado, e as regras, tá? Livre comércio e navegação nos rios Congo e Níger, que bacia hidrográfica muito importante aí do continente africano. Que quando uma nação se interessasse em ocupar um território, deveria comunicar às outras para ver se havia alguma pendência. E a questão, né, de assegurar que os cientistas e os missionários pudessem circular livremente. Muito bem, dessa conferência sai o rei Leopoldo II da Bélgica, com um território imenso no centro do continente africano, que é particular, né? Que ele diz que é para o progresso científico, mas lá você vai ter intensa exploração da mão de obra da população local, com punições, com mutilações para quem não cumprisse suas cotas. Então, não era progresso científico, nem era levar a fé cristã, coisa nenhuma. Também temos, como desdobramento desse interesse pela África, a chamada Guerra dos Boeres. O que é isso? Havia colonização holandesa, branca, na África do Sul. Esse pessoal se torna independente, em sua maioria, e a Inglaterra, que já tinha conquistado a colônia do Cabo, que é a mais ao sul, vai se interessar em fazer guerra contra os demais territórios. Então, a Guerra dos Boeres é uma das expressões do imperialismo, só que, neste caso, as vítimas da agressão são pessoas brancas também, tá? Aqui a gente tem o mapa da África, do continente. Em 1880, só nas bordas você tem alguma ocupação. Em 1910, o avanço ali do Império Francês, em rosa mais escuro. No centro da África nós temos o Congo e assim sucessivamente. Tudo que está de amarelo é da Inglaterra, tá? E aquele em laranjinha, condomínio, né, invasão anglo-egípcia, ali é o Sudão anglo-egípcio, este território ele vai ser compartilhado a administração entre britânicos e egípcios. Darwinismo social. Conjunto de teorias científicas, porque era ciência na época, que vão ser boladas lá na segunda metade do século XIX, principalmente, que vão trazer ideias do Darwin, da biologia, para dentro das ciências sociais, da análise da sociedade, que é a ideia de sobrevivência do mais apto e de seleção natural. Os sujeitos, né, os teóricos do darwinismo social, eles são contra qualquer intervenção do Estado na economia, na educação, com o intuito de aliviar as diferenças, tá? Na verdade, para eles, o progresso se faz pela competição e eliminação dos mais fracos. Essas ideias do darwinismo social vão justificar a entrada dos europeus e norte-americanos no continente africano. Afinal, eles precisam tentar levar a civilização para esses povos inferiores, porque, atrelado a essa ideia do darwinismo social, nasce a teoria das raças, que foi abandonada por completo pela ciência. Mas, no século XIX, até meados, né, pós-Segunda Guerra, que isso vai ruir, havia raças superiores e inferiores, e a raça, entre aspas, superior era a branca e a inferior era a negra. E a ciência da época está a serviço desse etnocentrismo
que de uma certa maneira justifica a ocupação desses territórios por brancos, porque os brancos saberiam o que estão fazendo e poderiam melhorar essas regiões, tá? Uma ciência atrelada a esse racismo científico é a frenologia, o estudo dos crânios humanos. Aliás, a ideia das raças surge do estudo dos crânios. E aí nós vamos ter a figura do Cesare Lombroso, que ele vai dar um passo adiante. Ele é um criminologista italiano e ele vai associar a ideia de criminalidade a alguma coisa que você pode descobrir examinando o crânio de uma pessoa, tá? Algum desvio de conduta, etc. E essas ideias foram fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Tanto que a gente vai ter o quê? Exemplares como isso, né? Este quadro, A Redenção de Cã, aí, o filho de Noé, da Arca de Noé, que ao invés de ajudar o pai a cobrir a nudez do pai, preferiu debochar dele, foi amaldiçoado. E aí muitos vão argumentar no século XIX que a maldição de Cã era ser escravo e os camitas seriam todos povos negros, logo deveriam ser escravizados. E aí a gente tem no Brasil a ideia de que trazendo o imigrante branco você vai poder melhorar a raça e branquear a população. E esse quadro está tratando exatamente dessa ideia, uma mulher negra, de pé no chão, perto do selvagem, que tem uma árvore ali, etc., dando graças aos céus porque sua filha, que já deveria ser filha de um homem branco, talvez, casou-se com um homem branco e teve uma criança branca. A ideia é que em 3 gerações era possível branquear a população brasileira, desde que fossem feitos casamentos corretos. E, para justificar ainda mais essa ideia de que os europeus, norte-americanos deveriam levar a civilização, nós vamos ter o chamado Fardo do Homem Branco, que é tirado de um poema de 1899 do Rudyard Kipling, do Mowgli. Ele é britânico, mas ele foi educado na Índia e ele compactua e justifica todas aquelas ideias de dominação, porque, na verdade, essa dominação é necessária porque os africanos, povos da Oceania, asiáticos, eles são, como diz aqui esse trecho do poema, metade demônio, metade criança. E a criança você acolhe, o demônio você exorciza ou disciplina. Então, veja, essa é a base da ideia, né, de que cabe a ingleses, norte-americanos e outros carregar, arrastar esses povos atrasados rumo ao progresso. E aqui vocês têm uma charge do mesmo ano, mostrando o fardo do homem branco, como eu falei em sala, e mostrei essa charge em sala. Você tem aí os degraus escritos, né, alguns vícios, alguns erros, e lá em cima a civilização aguardando, né, e as virtudes. Mas veja que é difícil e é um esforço para a Inglaterra e os Estados Unidos carregarem esse pessoal tão atrasado nas costas. Aqui um exemplo de como os quadrinhos do Tintin, que é produzido na Bélgica, vão de uma certa maneira justificar e corroborar com a ideia do fardo do homem branco e da civilização. Tintin vai à África e vai ser recebido como o civilizador, que tem muito para ensinar a esses povos atrasados. Esta é a ideia. Então, pessoal, terminamos a nossa aula de imperialismo, neocolonialismo e fardo do homem branco, darwinismo social. Vejam bem, são aulas resumidas e bem focadas naquilo que vai cair na prova. Tchau, tchau para vocês.